E aí galera, tudo bem? Física diferente aqui na área e eu trouxe para vocês uma questão da Santa Casa. Essa questão é para aquele aluno que não gosta de decorar, é aquele aluno que entendeu a matéria e que sabe aplicar o que entendeu para resolver. Tudo bem? Se você gosta desse tipo de raciocínio, já deixa aquele like e vem comigo porque a Santa Casa diz que o diagrama pressão por volume mostra as transformações isotérmicas AB, isovolumétrica BC e isobárica CD, sofridas por certa massa de gás ideal. A energia interna do gás diminui, ou seja, em qual das situações a energia do gás interna, a energia interna do gás diminui? Bom, vamos resolver essa questão não pensando no cara que decora, sim no cara que entende. Então o cara que entende, ele vem aqui e ele escreve cada uma das transformações. Ele escreve aqui, ó, isotérmica. Ele sabe que numa transformação isotérmica, a temperatura ela é constante. Logo, eu posso escrever a seguinte relação. PV é igual a nRT, que é a equação geral dos gases ideais, certo? E se a temperatura é constante, ela vai ser constante junto com o número de mols e junto com a constante universal dos gases. Então, quem é constante? O próprio T. Logo, eu posso colocar todo mundo aqui ó, numa caixinha. Eu coloco numa caixinha quem é constante. Logo, eu vou comparar o gás em duas situações. Situação inicial e a situação final. Tudo bem? Então eu vou ter uma situação inicial, P1, V1, e uma situação final, P2, V2. Certo? Então, antes de acontecer qualquer coisa, esse produto por V, PV, tem que ser igual a depois que acontecer qualquer coisa. PV, tudo bem? P1, V1 é igual a P2, V2. Então vem comigo, gente. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que eu estou aumentando. Para cá eu aumento a pressão, né? Estou diminuindo a pressão. Se eu diminuo a pressão, o que tem que acontecer com o volume para manter essa igualdade? O volume tem que aumentar, certo? Grandezas diretamente proporcionais. Se esse diminui, esse aumenta para manter a igualdade, certo? Gente, se a temperatura é constante, tem como a energia interna diminuir? Não. Lembra-se que a energia interna, opa, falhou o mouse, a energia interna, ela sempre depende da temperatura. Se ele quer que a energia interna diminua, eu preciso que a temperatura diminua. Aqui a temperatura diminui? Não. Aqui a temperatura é sempre constante. Tudo bem? Então, isso daqui não acontece. Então, isso aqui é não. Vou colocar não. Não temos diminuição da temperatura, então não temos diminuição da energia interna. Beleza. Agora, vamos analisar a isovolumétrica. Vamos escrever aqui, ó, isso aqui foi isotérmica, agora isovolumétrica. Vamos fazer de vermelho para ficar diferente. Isovolumétrica, que no caso é essa linha aqui, tudo bem? Isovolumétrica significa o quê? Significa volume constante, olha que eu vejo, volume constante. Então eu vou escrever essa relação, PV é igual a N, R vezes T. Quem mais é constante além do número de mols de R? Constante universal dos gases? O volume, por isso que eu uso volumétrica, mesmo volume. Então o V ele vai para o lado das constantes. Então eu posso escrever aqui pressão, ó, o V vai para lá e o T vem para cá, tudo bem? Então pressão pela temperatura é igual a NR dividido por V. E eu posso botar tudo isso numa caixinha, porque eu boto numa caixinha que é constante. Depois que eu fiz isso, eu escrevo o quê? Eu escrevo então que isso aqui antes é igual a isso aqui depois. Então a pressão pela temperatura do gás ideal é igual à pressão pela temperatura do gás ideal. Geralmente eu coloco aqui 1, aqui 2 e 2. Tudo bem? Então vem comigo. O que acontece? Eu estou diminuindo a pressão. Se eu diminuo a pressão, o que acontece com o valor da minha temperatura? Ele também diminui. Concorda comigo? A única maneira dessa igualdade, dessa razão, ser igual à razão inicial é se eu diminuo o valor de cima, eu tenho que diminuir o valor de baixo.
Tudo bem? Então, se eu diminuo o número de balas que eu vou distribuir, eu tenho que diminuir o número de pessoas que vão receber a bala. Então, aqui eu tenho uma diminuição de temperatura? Eu tenho. Então, aqui é verdade. Então, lembre-se que isovolumétrica, ou seja, o carroso BC, eu tenho sim uma diminuição de temperatura. E na isobárica? Na isobárica, vamos lá, mesmo raciocínio, só que agora na cor preta. Então, isobárica agora, né? Isobárica. A isobárica, nós sabemos que quem é constante? A pressão agora ela é constante. O que eu fiz aqui? Eram parênteses. A pressão, ela é constante. Se a pressão é constante, posso escrever PV é igual a nRT. Quem que vai ficar do lado das constantes? Agora a pressão. Pressão constante. Então, volume, a temperatura passa para o outro lado, é igual a nR dividido por quem estava lá, P, passa dividindo, P. Quem eu boto na caixinha? Todo mundo aqui, ó. Caixinha que é constante. Constante é que não muda, que não varia durante a minha transformação. Beleza? Logo, quando eu faço isso, o que eu faço? Comparo antes e depois. Então, eu vou ter que volume 1 pela temperatura 1, antes de acontecer qualquer coisa com o meu gás, é igual ao volume 2 dividido pela temperatura 2. Mesmo raciocínio. O que acontece agora? Agora, o meu volume diminui. Se o meu volume diminui, o que tem que acontecer com a temperatura? Se é uma razão, ele também tem que diminuir, certo? Para quê? Para manter essa igualdade. Se aumenta isso aqui, eu não mantenho igualdade, dá outro número, tudo bem? Então a temperatura também diminui. Se a temperatura também diminui, então boto um certinho aqui, então C e D também diminui a temperatura. Logo, eu apago tudo isso aqui, vem aqui comigo. O que acontece? Qual é a alternativa correta? Apenas as transformações BC e CD. Alternativa B. Espero que você tenha acertado, mas o mais importante, espero que você tenha compreendido. Tudo bem? Nunca mais você vai errar questões envolvendo gráficos PV. Um abraço, se inscreve no canal. Tchau, tchau.